Boa noite, meus nobres doutores e doutoras da ANB, nossos internautas, nossos presidentes regionais, nossos suplentes regionais. Muito boa noite, aqui estamos para transmitir mais uma sessão da nossa live semanal, trazendo mais informações da ANB para o Brasil e para o mundo. Hoje, como não poderia ser diferente, nós temos esse seleto clube, né? Seleto time da ANB. Deixa eu só ver uma coisa, tirar do ar. Vamos tirar a nossa ANB da telinha e vamos deixar as estrelas aí para brilharem, né? Doutora Ana Rogéria, a doutora Kátia, a doutora Leonice, a doutora Tânia, e está faltando a doutora Josefa. Onde foi parar a doutora Josefa? Está aqui. Ele está perguntando por mim. Está aqui a doutora Ele não Josefa. Não está me vendo ainda, não. Oi? Deixa eu ver. Alô? Tá bom, doutora Josefa, agora sim. Está ouvindo? Muito bem, hoje, Sim. dia 15 de novembro, Boa dia noite da a proclamação todos. da República. Alguns colocam como independência do Brasil, vê se tem cabimento. Diretamente do Rio Grande do Sul para o Brasil e mundo, são 20 horas e 30 minutos. Como vocês podem ver, temos aqui hoje a participação estrelando com maestria a doutora Kátia Maria de Oliveira Cavalcante, nossa presidente da ANB no estado de Pernambuco. Honrosa presença para todos nós. Doutora Josefa Guedes de Lima Albino, também a nossa primeira suplente da ANB do estado de Pernambuco. A doutora Ana Rogéria de Oliveira Silva, presidente da ANB do estado de Goiás, do Planalto Central. E a doutora Tânia Silva Rocha, primeira suplente da ANB, fazendo costado aí com a doutora Ana Rogéria, também no estado de Goiás. E como não poderia ser diferente, estrelando sempre com brilhantismo, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, presidente da ANB do estado de São Paulo e vice-presidente da ANB Nacional. Queremos saudar a todos os nossos suplentes internautas, especialmente o doutor Alessandro Reis de Almeida. O doutor Alessandro é nosso colega advogado da cidade de Salvador, no estado da Bahia. Nós rendemos aqui as nossas homenagens a esse guerreiro que sempre nos acompanha na plataforma da ANB Nacional no Telegram. Antes de iniciarmos as nossas atividades de hoje, queremos fazer um convite muito especial que vem do estado da Bahia. No dia 26 de novembro de 2021, às 13 horas, será realizada uma reunião presencial na ANB Regional Bahia, no local do Casarão da Diversidade, no auditório, no primeiro andar, situado na rua do Tijolo, sem número, Pelourinho, Salvador, Bahia. Quem convida é o nosso presidente regional, doutor Ronaldo Mesquita de Carvalho. Para quem quiser contatar com o evento e confirmar presença, que é muito importante o pessoal da Bahia, que mora em Salvador e nas imediações, o contato para confirmar a participação pode ser feito pelo fone 71 99 230 2334. Ok? Repito, 71 99 230 2334. Saudando mais uma vez os nossos internautas que sempre nos prestigiam com muita honra nesses eventos de todas as segundas-feiras, neste horário importante para transmitir as lives e as notícias da ANB. Muito bem. Nesta abertura, a missão da ANB é promover e despertar das pessoas a perceberem a gravidade do momento que estamos vivendo. Auxiliar aos doutores e doutoras verem que uma multidão está se levantando e despertando para a realidade que vivemos sob o sequestro do direito no Brasil e, sobretudo, da advocacia. É preciso interromper imediatamente a divisão de classes dos advogados e demais operadores do direito como juízes, ministros, desembargadores, defensores públicos, interrompendo a raiva que aflige a todos nós. Raiva fratricida entre patriotas e não patriotas, entre vacinados e não vacinados. No Brasil, somos todos seus filhos e um país só. Para onde for um, todos nós iremos. A raiva e o ódio só servem às forças do mal. É fundamental que todos nós, indistintamente,
nos lembramos disso. A ANB trouxe o grande despertar no mundo do direito, onde a justiça ficou de lado. Vamos nós unir a todos os nossos operadores do direito. Nesta união, perceber que nossos movimentos, ou melhor, o nosso movimento é histórico, nunca antes presenciado no país, face à dominação das oligarquias maquiavélicas do Brasil. Vamos atuar numa grande frente contra o mal que se institui, querendo implantar em nós, criando a cisão em meio à retidão. Assim agiremos contra as forças do mal, a tirania e, sobretudo, a opressão. Contra a classe dos advogados inscritos e não inscritos na OAB. Afinal, nossos cursos tiveram as mesmas grades curriculares que em nada nos diferencia, doutoras, queridas participantes desse grande painel. Diante de tudo isso, eu quero convidar a todos para uma grande reflexão em torno do que foi dito. Porque a ANB trouxe uma mudança nos tempos de misericórdia, emprestando solidariedade a todos aqueles incrédulos do direito. Assim, ressalte-se que os tempos estão mudando e a história será esta também. E está sendo feita pela ANB. Nós todos nos sentimos honrados, abençoados, neste momento em que podemos testemunhar a participação dessa grande mudança no Brasil, trazendo ao coração de cada um dos filhos da terra, Mãe Gentil, esperança e calma ao coração de cada um. A história está mudando. O mal será vencido pelo bem. Deus abençoe nosso Brasil e aos seus filhos e filhas. Começou o grande despertar da justiça no Brasil. Deus salve a nossa pátria e a sua nação. Hoje, dia da proclamação da República. Pois bem, doutores e doutoras que nos acompanham, como vocês podem ver, do meu lado, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, a doutora Ana Rogéria, a doutora Josefa Guedes, a doutora Tânia e a doutora Kátia Cavalcante. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa importante live, doutoras. Vamos começar pela doutora Leonice, com seu boa noite, doutora. Seu microfone está fechado. Boa noite, doutor Carlos, presidente da ANB Nacional. Boa noite, doutoras e doutoras participantes desta plataforma, aos doutores e doutoras da plataforma ANB, filiados, e a todos os demais doutores e doutoras desse Brasil, que estão sendo injustiçados, mas a vitória é nossa. Doutora Ana Rogéria, boa noite. Para as suas considerações, doutora. Está me ouvindo? Ótimo, pode falar. Eu quero dar minha boa noite a todas as minhas colegas aí regionais. É um prazer participar dessa live no dia que comemora a República, com mulheres aí demonstrando força, garra nesse nosso trabalho diário, as formiguinhas, né? Eu fico muito honrada de estar hoje com elas. Eu estou, assim, muito emocionada, porque tanta gente, assim, né, que realmente são advogados e estão aí, e eu estou aqui para somar com vocês, estou aprendendo cada dia, é uma honra, doutor Carlos, o senhor é meu mestre, assim, Rui Barbosa não é nada perto do doutor Carlos, entende? Ele participou da República ali, mas o doutor Carlos é que está fazendo a diferença no ordenamento jurídico, então, assim, é um prazer, e assim, dar um abraço às minhas colegas, a doutora Tânia, que é uma companheirona, que é a doutora Leonice, que apresentou, nós somos amigos aqui, a gente troca figurinha. Então, assim, eu estou à disposição. E quero deixar aqui um recadinho para os internautas que estão assistindo a live, que qualquer dúvida que tiver, problema que tiver, quiser somar com a gente aqui em Goiás, eu e a doutora Tânia estamos aqui à disposição. Pode chamar a gente que estamos aqui. Doutora Ana Rogéria, a honra da sua participação é toda nossa, e tenho certeza que os internautas também.
Doutor Carlos, se Rui Barbosa tivesse vivo, ele acho assim, nem precisaria estar vivo, acho que ele está tremendo lá no túmulo, assim, ó, porque a República foi feita assim nas coxas. E o doutor Carlos está aí, ó, arrebentando, levando para todo mundo. Onde eu chego, o pessoal fala assim, e aí, a AB vai cair? Engraçado que nem são os advogados, nem são os estudantes. A sociedade, ela clama por justiça. As pessoas falam que essa OAB hoje não é nada. Ela está aí de fantoche, é uma vergonha para o Brasil, para o ordenamento jurídico. Então, quem falava para mim assim, faz OAB, eu falo, gente, eu saio da caixinha, uma caixinha tão apertadinha, agora eu sou livre. Eu sou livre para falar do nosso direito, da nossa justiça. Ninguém segura a gente, né, doutor Carlos? Agora, ó, é só alegria. Por isso nós temos essa grande família, né? Isso, família. Família. Muito bem. Parabéns, doutora. Parabéns. Beijo para você também. Doutora Josefa, muito boa noite. Que honra tê-la aqui conosco, doutora. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite às caríssimas colegas, doutoras. E bom estar aqui com vocês, né? Com a doutora Léo, que sempre de vez em quando eu falava com ela pelo Zap, e que bom conhecer aí as amadas doutoras. Né? Para mim é um prazer estar com vocês hoje, né? Para a gente fazer uma reflexão sobre o tema proposto. Né? Um abraço forte, que Deus abençoe a cada um de vocês, né? E abençoe a todos da NB. Amém, doutora. Muito obrigado por aceitar o convite e participar dessa importante transmissão para o Brasil e para o mundo. Muito, muito grato. Doutora Tânia, querida, como vai? Tudo bem? Doutora Tânia, está nos ouvindo? Ah, sim. Boa noite. Olá. O áudio está pulando um pouquinho. Todo mundo tá. O áudio está bem confuso. Tá? Tá me ouvindo? O meu áudio? Bem? Todos? Eu estou te ouvindo bem. Até o momento, todos. Tá. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos. É uma honra para mim estar aqui hoje com esse grupo Eletro, né? Empoderamento feminino. Olha que máximo. Então, é maravilhoso estar aqui participando. Me sinto honradíssima de ter recebido esse convite. E eu, a doutora Ana Rogéria, a gente está aqui de prontidão sempre, aqui no estado de Goiás. Doutora. As pessoas ficam tanto quanto... Eu estou falando... Estou ouvindo? Consegue me ouvir? Eu, pelo menos, estou ouvindo. Vou tirar... Alguém me ouve? Eu estou ouvindo. Dá um tchauzinho, quem me ouve? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Então, como eu disse anteriormente, assim, muito honrada de estar aqui com todos vocês, né? Conversando através desse... Dr. Carlos sumiu. E eu, a doutora Ana Rogéria, a gente está aqui militando, rezando de formiguinha mesmo, para tentar passar para as pessoas o que está acontecendo. É até um fato interessante, a minha consideração inicial, eu estava no supermercado essa semana, um rapaz da reposição, doutora, você sabia que a OAB vai acabar? Eu falei, Deus abençoe. Como assim? Eu falei, estamos trabalhando nisso. Então, assim, como a doutora Ana Rogéria tá falando, acabou de dizer, a sociedade comum do direito, ela está mais antenada do que as pessoas que estão aqui envolvidas. Então, colegas que eu falo que estão lá naquela... né, eles fazem de desentendido para que não
não sabe de nada, e eu fiquei bastante surpresa de ser abordada por esse rapaz e ele falar nesse sentido. A OAB vai acabar? Eu falei aqui, ó, Deus, realmente ela acabe. Então, assim, a gente está à disposição aqui no estado de Goiás, o estado de Goiás está de prontidão sempre, e batalhando para que esse dia chegue o mais breve possível. A torcida aqui é imensa, né, doutora? Nós vamos fazer as coisas acontecerem, doutora Tânia. Muito obrigado por aceitar o convite e participar dessa live. Para nós, sempre uma grande honra tê-la conosco. Eu acredito nisso. Então, doutora Kátia Maria de Oliveira Cavalcante, boa noite. Que boa bom noite, tê-la aqui conosco, doutora. Que maravilha. Obrigada. Eu aqui me sinto honrada por estar participando dessa... Tudo bem? Está ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu aqui me sinto honrada. Estamos ouvindo você, pode continuar. Eu que ótimo. Conhecimento da existência da... Está ouvindo? Estou ouvindo, aham. Eu tomei conhecimento da em dezembro de 2018. E, para mim, é uma honra hoje estar participando. Jamais imaginei que isso fosse acontecer. Então, mas aconteceu, né, doutora? Isso, é verdade. E me sinto honrada por isso. Muito bem, doutora. Que honra tê-la aqui conosco, viu? Que honra tê-la. Que time seleto é esse, gente? Quem é que vai poder contra nós, né, doutora? Com certeza. Doutora Leonice, agradecendo a todos, a todas e aos nossos internautas, queremos aqui agora começar um outro tema que nos causa uma certa irresignação com as notícias que apareceram essa semana, quando nós ouvimos que a Ordem dos Advogados do Brasil estaria, através do seu conselho, tentando apresentar um projeto na Câmara Federal para criminalizar o exercício profissional da advocacia para os incapacitados, ou sei lá, para que eles querem apresentar esse tipo de coisa. Nós sabemos que, diante do ordenamento jurídico brasileiro, só existem três profissões que se requer um certo grau de cuidado e zelo, que é a medicina, a farmacologia, né, o farmacêutico, e o odonto, né, me parece que é o odonto. A formação profissional, como todos nós sabemos, previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Constitucional, combinado com o artigo 42 e 48 da Lei 9394 de 96, jamais poderia passar pelo nosso ordenamento jurídico, condenando pessoas formadas, portadores de diplomas, que se submeteram a todas as provas, a grade curricular nas faculdades, concluindo com um trabalho de conclusão de curso, e terem que ouvir esta barbárie, né, que não se pode mais admitir esse tipo de comportamento em nosso meio jurídico. O direito no Brasil foi sequestrado. Essa é a palavra certa. Doutora Leonice, como brincar com esse barulho todo, né? Nós vamos, inclusive, contatar com a nossa base política em Brasília, principalmente na CCJ. Vamos entrar com mais uma representação junto ao presidente da República como chefe de Estado e não como chefe do Executivo, e para que a ordem institucional e legal seja restaurada. Até porque esta vergonhosa alteração na Lei 8.906 não pode ocorrer porque, primeiro, quanto mais remendam essa lei, mais ela fica envenenada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela jamais poderia estar vigindo no Brasil, tratando-se de um tema tão importante que é a advocacia, dadas as suas circunstâncias de vício material e vício formal e fraude. E terceiro, como é possível emendar algo que não existe? Então, nós só temos três situações em nosso país que podem ser qualificadas como exercício ilegal de profissão quando as pessoas não têm a formação adequada, que são da medicina, odontologia e farmacologia.
Agora, a grande pergunta que se impõe, diante dessa notícia de que a OAB está querendo apresentar essa situação no Congresso Nacional, então não existe crime contra exercício ilegal de profissão da advocacia. E aqueles que estão sendo processados, ou foram processados, e tiveram que pagar cestas básicas, etc., como vão fazer? Vão processar quem? Ao Estado, à OAB, ao Judiciário, ao juiz? Como fazer isso agora, doutora? Pois é, doutor Carlos, é aquilo que nós sempre temos dito, não existe exercício legal da profissão na advocacia. Isso está lá no Código Penal, nós aprendemos no artigo 282, no 47, no 205. Quais são as 3 profissões do exercício legal? Medicina, odontologia e farmacêutico. Em que momento eles se enquadram no exercício legal da profissão? Então, nós temos lá a pena mais agravada, quando aquele está exercendo a profissão de farmacêutico, mas ele não tem o diploma, ele não tem a formação para estar exercendo a profissão de farmacêutico. Ali ele vai ter uma pena mais agravada. Quando é que ele tem apenas a pena menos agravada? Quando ele tem a formação, ele é formado, tem lá o diploma dele de farmacêutico, porém, ele está com aquele exercício dele de exercer a profissão naquele momento suspenso por alguma razão. E ele foi... Doutora Léo, só para registrar que também está presente na plataforma, lá nos assistindo, a nossa segunda suplente, doutora Norma Marques, que, como vocês podem ver aí na tela, está saudando a todas as participantes e aos participantes. Ao participante. Doutora Norma, seja bem recebida entre nós aqui, doutora Norma. Proclamação da República e as mulheres em campo. Então, vamos lá. Aí nós temos lá, né, a pena menos agravada, que não é passível de prisão, ele tem a formação, porém está com o seu exercício, por alguma razão lá no Conselho de Classe dos Farmacêuticos, suspenso por alguma razão. Então, dentro do exercício legal da profissão, como sempre colocamos, não existe tipificação do crime da advocacia. Ela não está lá. E, mais uma vez, esse conselho nos trouxe uma prova de tudo aquilo que a ANB vem dizendo. Não existe exercício legal da profissão dos advogados. Os nossos diplomas foi quem nos concedeu a profissão. A profissão não é patenteada por conselho de classe nenhum profissional. Então, e nem pode, profissão não se patenteia, doutora. Eu quero agradecer a proposta que eles fizeram lá. Por quê? Os nossos colegas que foram aí injustamente processados por exercício ilegal da profissão, que foram sentenciados a pagamento de cestas básicas, aqueles que estão aí na fase de inquérito, indo na delegacia prestar depoimento ou na instrução deste processo, use essa pérola que esse conselho entregou para nós. Use, porque estes agora, quem vão ter que reparar todos aqueles que foram processados por exercício ilegal da profissão, sentenciados por um crime que não existia. Processe, represente contra a OAB, e eu gostaria que agora aqueles juízes com o conhecimento que têm, promotores, delegados, nos apresentassem agora onde está a tipificação desse crime. No aparelhamento... O tipo penal não existe. O tipo penal não existe, doutora. Não existe. Por isso que eu estou dizendo, foram injustamente sentenciados, condenados, eles têm que ser reparados com uma indenização por dano moral, material, foram humilhados, somos todos advogados. E aqueles advogados inscritos que, por favor, pegue o Código Penal e apresente aonde está o exercício legal da profissão. Parem de ficar defendendo a sigla de uma entidade que não existe de direito. Defenda a justiça.
Doutora, o artigo 205 do Código Penal, que estabelece que exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa, não caberia em hipótese nenhuma ao caso específico em tela. E o 282 é exercer, ainda que por título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Portanto, onde é que está a advocacia aqui? Não onde existe. enquadrar o tipo penal. Agora, doutor Carlos, vai no 47, pega o artigo 47, que diz, o que diz no artigo 47? Eles estão processando os nossos colegas, porque tem no cartão da advocacia, o nosso colega tem lá o escritório, ele atua dentro daquele escritório e tem um e-mail. Tem um e-mail lá. Ele auxilia dentro do escritório lá, ele tem no cartão, ele tem um e-mail que é do escritório. Quando eles vê o e-mail do nosso colega, que é um advogado, que é uma advogada, que está trabalhando dentro daquele escritório, de alguma forma, auxiliando, que está no e-mail do escritório, eles dizem que ele está divulgando ser advogado. Aonde está tipificado o crime da advocacia? Aonde está a existência e a materialidade desse crime? Sabe o que é isso, doutora? Para mim, nada mais se traduz do que uma pressão desnecessária, e utilizando, inclusive, o próprio Poder Judiciário contra algo contra leges. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo, juízes, promotores, delegados, em principal a OAB, que é a responsável por isso, que responda agora o porquê que vocês estão entrando com um pedido de uma proposta para tipificar o crime de exercício ilegal da profissão, sendo que até hoje vocês cometeram um crime contra os advogados, porque estes, sim, são advogados com diploma reconhecido pela competência, pelo MEC, pelo artigo 43 e 48 da Lei de Diretrizes Básicas Educacional. Não é vocês quem te dá a profissão de advogado a ninguém, nenhum dos advogados. Nenhum. Por isso, doutora, o artigo 3º da Lei 8.906, se ela fosse de fato válida, ela é absolutamente inconstitucional, porque se você hoje pegar o termo advogado, engenheiro eletrônico ou engenheiro civil, quiser patentear, você não consegue. Não consegue a patente. E como é que uma lei consegue sequestrar o termo advogado? Não existe isso. Só no Brasil, doutora Léo. Doutora Dani, doutora Josefa, doutora Cátia, doutora... Vai no CBO, dá uma olhadinha. O artigo 48 diz que é o quê? Que o curso superior lá na cabeça do 43... um tempo atrás, o artigo 48 forma profissional. O diploma é prova do profissional, não é entidade de classe alguma que forma o profissional. Se assim o fosse, não precisaria prestar nenhum... Por exemplo, engenharia. Para que é que eles fazem o curso superior da engenharia? Eles se submetem a esse crivo desse crime? Não. Eles pegam lá o diploma deles, reconhecido pela competência, o Estado MEC, eles se dirigem até a entidade de classe da engenharia, eles recebem o diploma do seu engenheiro, do seu profissional. O Conselho da Engenharia vai verificar junto ao MEC a autorização, reconhecimento da instituição de ensino e a veracidade do diploma que ele está recebendo. Ele procede à sua inscrição e à filiação daquele seu profissional. Está lá na nota técnica 392, na conclusão, a competência dos conselhos de classe. Doutora Tânia, a doutora pediu a palavra? Sim. Uns anos atrás, aqui em Goiânia, parece que estava caça às bruxas, né? E eles iam em determinados escritórios e lá eles notificavam e chamavam a imprensa e levavam a delegacia. Então, um dado momento, eu até conversando com o delegado, eu perguntei
da prática irregular. Ele falou, está lá no Código de Ética da OAB. Código de Ética não tem nada a ver com a lei. Exposta. Sim, a pessoa... Sim? Não, pois é. A pessoa era exposta na TV, a pessoa ficava exposta, ela jogava simplesmente a pessoa ali numa situação deplorável. E aí todo mundo falava, todo mundo apontava, e é isso que a doutora Léo acabou de dizer. Quem é que vai habilidade de sanar? Isso aí não tem valor. Essa situação toda, isso não aconteceu comigo, mas acontece em pessoas bem próximas. Isso aí é valor monetário que vem a pagar essa situação. Pessoas que simplesmente desistiram de fazer qualquer coisa na área jurídica com medo. Ficaram amarradas, ficaram acuadas, foram sumindo e envergonhadas. Elas foram expostas da pior maneira possível. Então, como que vai ficar isso? Pois é, esse ponto de vista, doutora, essa situação a ANB vai encabeçar para os seus filiados, porque nós entendemos que este constrangimento por que passam essas pessoas que estudaram 5, 6 anos, muitos inclusive com pós-graduação, com mestrado, né, e trabalham em alguns escritórios, se apresentam como operadores do direito, são submetidos dolorosamente a este constrangimento, inclusive com a sua imagem exposta ao público através da imprensa corrupta, né, inconsequente, penso eu, salvo o melhor juízo, que deveriam integrar o rol das partes passivas, o litisconsorte passivo, para que eles fossem chamados à lide também para ressarcir o dano causado, tanto moral quanto materialmente constatado. Então, diante de... imagem, doutor Carlos, a imagem, o direito à imagem, eles foram humilhados. Não tem preço. O que essa organização criminosa tem praticado contra os advogados e advogadas. A exposição. Não tem preço. Não. Doutora Ana Rogéria, o que a doutora me diz? Doutor Carlos, assim, eu penso assim, quando o senhor está se referindo a outras profissões, que no caso da medicina, o médico ele já sai qualificado, né? Ele já sai pronto para o mercado de trabalho. Então eu vejo assim, por que essa diferença com o direito? Porque a gente sabe as respostas, mas a gente levanta sempre os questionamentos. É importante a gente estar sempre reforçando, porque quando eu cheguei aqui na ANB, que eu ouvi o que o senhor falava, a doutora Léo falava, eu falava, gente, mas é isso mesmo, né? Porque eu tinha acabado de comprar uma coleção de livros para começar a estudar para a OAB, e eu falei, gente, e é tudo isso que a gente já pensava na faculdade, só que não podia pensar porque estavam preparando a gente para a OAB, né? Eu tinha colegas que não assistiam a aula na faculdade, estava no cursinho. Então, assim, antes de pegar o diploma, já estava praticamente inscrito na OAB. Só que, assim, muito camuflado, porque é reserva de mercado. Mas por que eu estou colocando... É bom a gente estar reforçando esse assunto, porque tem gente chegando agora, tem gente assistindo, começando a assistir agora. Então, assim, para quem já está há muito tempo acompanhando a ANB, pensa que é maciço, fica toda hora esse discurso, mas é interessante, é muito importante a gente estar reforçando isso, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai levar esse conhecimento para as pessoas. Mas eu sempre faço uma comparação com a medicina, porque que o profissional ele já sai pronto para o mercado de trabalho, porque a residência acontece no período da faculdade, até porque ali ele pode errar, né? Ele tem o direito de errar, porque ele tem ali seus mestres para estar acompanhando. Por que no direito é assim? A faculdade, a universidade prepara e joga para fora, tipo assim, expulsa o profissional e aí ele tem que lidar com a incompetência, ele tem que lidar com as cobranças, não só moral, mas financeira, porque há créditos para financiar esses cursos, só que
o mercado de trabalho não absorve. Então, eu sempre vou colocar essa comparação com o curso de medicina. Qual que é mais importante? Né? Se a gente for ver na Constituição não tem essa discriminação. Nós temos direitos iguais. Esse é outro ponto, doutora Ana Rogéria. Se nós formos analisar o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, ele diz que é livre... Está dando eco. Está dando eco. Oi? Oi? Desapareceu o eco? Oi? Eu estou ouvindo. Tá, ok. Então, veja só o que diz lá o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. Ora, qual é a lei que nós podemos utilizar para dizer que houve a qualificação profissional ou adequada para que esse cidadão ou essa cidadã possa ingressar no mercado de trabalho a fim de, depois de ter cumprido o rito de formação? É a Lei 9394 de 1996, que é posterior à Lei 8906, mesmo que ela fosse válida. Portanto, inclusive, isso é uma opinião muito compartilhada com o Vladimir de Souza Carvalho, o nosso eminente desembargador aí da 5ª Região, da doutora Cátia e da doutora Josefa, né, que ele diz que a Lei 8906, o seu dispositivo 8º, inciso 4º, foi revogado pelo artigo 48 da Lei 9394 de 96. Portanto, isso é da Lei de Introdução ao Direito no Brasil. Lei posterior que conflita em todo ou em parte, revoga lei anterior que com ela conflitou. Então, me parece, salvo o melhor juízo, aquilo que está estabelecido lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, ele se harmoniza com o que está estabelecido com o artigo 22, inciso 16, artigo 48 da Lei 9394 de 96 e também no tocante à emissão dos diplomas do artigo 1º e 2º da Lei 12.605. Quer dizer, nós temos um arcabouço de informações aqui que nos beneficiam e corroboram as nossas argumentações jurídicas, que são incontestáveis. Portanto, eu não consigo entender qual é a formatação jurídica que se dá na interpretação de leis, quando se cria um mero ativismo jurídico para, com palavras, mudar tudo isso, sem que eles tenham razão. E isso me leva a crer que isso é uma veia, uma vertente do pior filósofo de direito que nós poderíamos dizer, que é o Arthur Schopenhauer, quando ele diz como vencer um debate sem nunca ter razão. Então eu vejo com muita tristeza que o nosso poder judiciário, com honrosas exceções, nós temos juízes maravilhosos, nós temos desembargadores que são verdadeiras pérolas, mas com todo o respeito, nós temos ministros que são de a gente se preocupar. É uma pena, porque o ministro da Suprema Corte, por ser um posto tão honroso, né, de tamanha responsabilidade, cuja própria balança e a justiça, jamais um ministro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça poderiam participar de lives, né, principalmente envolvendo partes, né, partes em alguns processos. Então, é lamentável que nós estejamos ouvindo isso, né, doutora Ana? Então, na faculdade, na disciplina de ética, a gente, assim, na minha turma, a gente ouvia falar muito até da postura do juiz, não poderia frequentar bares, não poderia ambientes sociais que ele ficasse muito exposto a assédio social, e assim, cai por terra. O senhor já falou isso, que em várias oportunidades, que vão ter que reinventar o direito, né, na faculdade, porque tudo que se aprende lá não tem sentido na prática. E isso faz a gente ficar ainda mais preocupada, porque se o STF, na Constituição fala que os 3 poderes têm que estar em harmonia, o STF, ele conseguiu desarmonizar os outros 2 poderes, porque ele influencia, ele legisla, né, e ele executa. Então, a gente fica preocupada por isso, porque ele perdeu o sentido do direito aqui, da justiça. Mas, assim, não sei se eu fugi um pouco do que o senhor está falando, mas isso me vem muito forte quando a gente fala de direito e justiça. Que quem deveria estar fazendo um papel de equilíbrio sobre isso tem deixado a desejar. Exatamente.
Mas nesse ambiente, doutora, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Kátia, que está quietinha, só escutando. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, doutora Kátia. Bom, estou nervosa para falar. Doutora Kátia, não fique nervosa. Faz de conta que você está num tribunal de júri. Joga para fora. Doutora, aproveita que hoje o dia é nosso. Doutor Carlos liberou para gente hoje. Pode. Mas eu estou vendo que vocês já estão bem assim, familiarizada com essa live, já participaram algumas vezes, né? Não, só a doutora Tânia, não tenho problema nenhum para falar, né? Desde a época acadêmica, eu tinha um professor que ele falava assim, doutora, você é o júri em pessoa, você entendeu? Mas eu não tenho problema para falar. Eu falo no tom macio quando eu tenho que falar, a hora que eu tenho que me alterar, eu altero, e a hora que eu tenho que explodir, eu explodo. Invista isso, ó, põe para dentro e joga para fora. Vamos lá, doutora Tânia. O inverso. Advogado fala, vamos, põe para fora. Por isso, advogado que tem medo. Mas, doutora Kátia, advogada exemplar como você tem um verbo para falar, a maneira de falar, a maneira de se expressar num júri, ou até mesmo diante de um juiz, do seu patrocinado, a doutora tem todas as qualificações para isso. A OAB não deixou eu fazer isso. Eu treinar. Não, mas a ANB está lhe permitindo isso, doutora. Doutora Kátia, agora você é a ANB. A ANB é outro naipe, é outra situação. Ai, meu Deus. Pode ficar. Vamos, doutora Tânia! Doutora Tânia, suas considerações diante de todo esse escalabro aí, doutora. Será que ela está ouvindo? Doutora Tânia. Doutor Carlos, nós temos um problema gravíssimo em Goiás, é a internet. Nossa, é muito lenta. Tem que ter um pouquinho de paciência. É que ela está com o microfone fechado. Fechei, agora desculpa, gente. Agora sim. Mas tá pulando muito, eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo ouvir total a frase, a conversa por inteiro. Mas dá para. Agora estamos ouvindo você. Compreender. Estamos ouvindo você com muita clareza, doutora. Pode falar. Todo. Pode, tranquilo. Pode prosseguir. Doutora Ana. Tá, nós estávamos falando questão de Oi, doutor Carlos. Sou eu? É tu, pode falar. É você, doutora Tânia, a palavra é sua. Então, nós estávamos falando sobre o entendimento dos colegas inscritos, né? Pelo menos foi aí que eu parei. Eu tenho muitos amigos inscritos, porém, eles têm dificuldade de aceitação. Salvo engano, eu acho que tem 15 a 20 dias que eu solicitei um dossiê completo, né? E foi me enviado e eu enviei para alguns colegas, algumas partes, para alguns colegas próximos, que pudesse discutir sobre o assunto, falar abertamente. Então, até colegas que estudamos junto, outros saíram na minha frente, são mais velhos, e eles desmentem. E, por mais que você mostre a questão da
das falsificações, você argumenta, você apresenta tudo, você mostra, você comprova, eles insistem em ficar omisso, porque é conveniente, é o medo do mercado, é o medo da concorrência, porque eu acredito que quem está aqui fora, eu falo por mim, eu sou especialista em direito processual civil, em direito processual do trabalho, e agora eu estou iniciando direito processual por causa de questões maiores. Então, o que acontece? Eu acredito que quem está aqui fora batalhando tem mais gente, quem está ali acomodado, tá? Eu tenho colegas que terminou comigo e não conseguiu fazer uma especialização. Aí você pergunta, você é especialista em que área? A área que o cliente quiser. Sabemos que não é assim. Sabemos que você tem que se preparar. Como que você é especialista na área que o cliente necessita? Então é muito grave. Recentemente eu vi uma matéria sobre um advogado que peticionou no juízo diverso do que deveria peticionar, ele teve que indenizar, ou foi condenado a indenizar o seu cliente por falta de quê? De preparo, porque ele é especialista na área que o cliente necessita. Então, assim, eu vejo muitas pessoas boas, mas boas mesmo, aqui fora, que dá um baile nessas pessoas que está lá, naquela Orcrim, que está nessa situação que, igual a doutora Ana Rogéria acabou de dizer, o STF seria o regulador de tudo, mas ele, há muito tempo, né, agora que veio à tona, ele que coloca tudo no caldeirão que vira essas. Eu considero ainda nós a parte mais frágil de toda essa situação, porque nós estamos à margem. Infelizmente, ainda estamos. Mas isso eu creio que assim, logo, mas assim, ontem vai acabar. Porque é assim, a gente fica ansioso para que isso ocorra, porque tem muita gente boa pra caramba, que pode estar aí no mercado fazendo a diferença. Então, meu ponto de vista é esse em relação ao que está ocorrendo da assinatura de Itamar. Eu acompanhei no grupo sobre 2 decretos que, graças a Deus, ele ainda, né, ele estava vivo para poder ajudar a comprovar que a sua assinatura havia, de fato, sido adulterada, falsificada. Sido falsificada, né? Então, quer dizer, além de nós termos esse laudo comprobatório, nós temos nós temos aí esses decretos que foram anulados. Nós temos antecedentes para isso, né? Nós temos aí como, além desse laudo comprobatório, nós temos essa questão aí desses decretos. Então, eu creio que não demora para que a gente, com uma questão interessante, eu não sei se os doutores compactuam com o meu pensamento, eu vejo da seguinte forma: essa Orcrim, ela não vai ser, você morreu, não, ela vai ser minada. Eu acredito que ela vai ser sendo minada, porque, veja bem, emitir as carteiras, conseguir emitir o nosso token, fazer com que nós possamos
atuar em toda a jurídica. Quem é que vai correr para morrer de estudar para pagar esse valor e para pagar essa anuidade para não falar o nome mais feio, tem vontade de falar o nome mais feio ainda. Então, quem é que vai fazer ela minar, ela acabar todas as formas de recurso, de condição de tirar dinheiro da faculdade, sai duro, sai sem condição nenhuma. Então, quem é que vai fazer isso? Então, eu vejo a forma de... Sim. Não, tá um pouco prejudicado o seu áudio, porque ele está cortando bastante. Doutor Carlos, coloca meu número de contato aí. Que do mesmo modo que tá vindo para cá, tá ruim. Eu posso imaginar, doutora, porque... Você conseguiu acompanhar alguma coisa? Sim, pode ficar tranquilo que a gente ouviu. Teve alguns cortes, mas deu para ouvir, sim, sem problema nenhum. Eu só gostaria, doutora Ana Rogéria, que você comentou há pouco sobre essa situação aí no seu estado de Goiás. Aquele episódio do senador Demóstenes Torres, vocês lembram disso? Que pairava uma dúvida sobre aquela situação, né? Sobre uma pessoa do vínculo dele. A gente não vai citar nomes aqui para não precisar correr nenhum tipo de risco desnecessário, né? Mas nós estamos vendo agora escancarado no Facebook pessoas vendendo a carteira da OAB, do Rio de Janeiro. E nós, inclusive encaminhamos isso. Isso! Nós encaminhamos. Eu tenho não viu o valor tudo, viu? Eu tenho áudio de negócio. Sério? Ele não aceita presencial, tá? De valor e tudo. Que absurdo, né? Que absurdo. Escancarado isso, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Aqui apareceu que estava desativado o meu microfone, mas então... Então, é isso que eu tô falando. Ali está sendo minado. Isso aí assim, não é só... A gente já sabe de muitas coisas assim que acontecem, que na verdade a sociedade, ela ao longo dos anos vem se corrompendo mesmo, né? São valores morais. Quando chega uma pessoa, uma instituição se corromper, porque já vem um tempo as pessoas mesmas assediando e fazendo esse movimento. A gente já viu isso no Detran, em algumas outras instituições que fazem essas coisas por trás, né, assim, dos bastidores. Mas a OAB agora realmente assim foi para acabar, né? Foi assim, o valor que ela tinha caiu por terra, assim, ela depreciou, chegou num ponto assim de chacota. Então, por isso que as pessoas ficam perguntando, a sociedade pergunta, e aí, o que acontece com essa instituição? Ela tem que cair, a gente já não aguenta mais essas injustiças, esse movimento de vender sentença, porque isso igual tem o legislativo vendendo emendas constitucionais, também tem o judiciário vendendo sentenças. Então, a sociedade ela já está vendo esse movimento e já está indignada, tanto é que não vê mais o advogado com os bons olhos, é necessário para poder peticionar, mas não vê com bons olhos. E eu acredito que esse movimento da ANB tem feito essa, tipo assim, uma luzinha no fundo do túnel, que as pessoas pensam, nossa, agora vai vir o salvador do direito e da justiça. Por isso que eu acho, assim, doutora Kátia, fique à vontade para falar, porque é a oportunidade que nós temos de expressar, de falar o que realmente que a gente vive aqui dentro da ANB. Essa liberdade para falar do direito, da justiça, porque lá fora não é dado isso para a sociedade, nem para nós que não somos inscritos, e que somos os verdadeiros advogados, que estamos aqui e colocamos a cara para bater, né? Pelo menos, eu coloco, onde eu tô no dentista, eu tô levando panfleto, eu tô com um deputado, eu tive com... No gabinete do Major Vitor Hugo, entreguei o dossiê lá. Eu tive com o deputado Valdir,
no meu dentista, eu falo, entreguei o panfleto. Então, assim, eles entram aqui, saem daqui, eles sabem do que acontece ali em Brasília, só que eles não querem se envolver. Mas nós somos a maioria, o povo que é soberano. Então, se a senhora fala daí, a doutora Tânia dali, a doutora Léo é o microfone, assim, né? Tipo assim, ela solta mesmo, né, doutora Léo? Né? É um orgulho. Eu me inspiro muito na doutora Léo por isso, porque ela... Olha, a gente está aqui para fazer o que a gente veio para fazer. Então, bora falar. Doutora Rogéria, esse negócio de trabalhar doutora Léo, é uma diva. A senhora fala mesmo, a senhora rasga, a senhora não tem dó das palavras. Assume! A senhora é a nossa diva. A senhora fala mesmo. Eu me inspiro na senhora. Vocês são testemunha. A doutora Rogéria disse que a doutora Léo solta tudo. Não estou soltando nada, gente. Que a gente tem essa liberdade para falar do que é correto, do que é certo, das injustiças que o direito sofre, do direito, cerceamento do direito, da justiça, as indignações que a gente sofre no nosso dia a dia. A senhora dá essa liberdade para falar, até pede para falar mais, né? A senhora quer que a gente se exponha mais, mas devido à correria que a gente tem, eu acho que a gente deveria até mais disponibilizar mais tempo para a NB, porque a causa é justa e nobre. E eu estou aproveitando essa oportunidade para rasgar elogios para a senhora, porque eu me inspiro muito nessa sua coragem, nessa sua ousadia. E assim, é por isso que eu estou na NB, senão, de verdade, eu estaria fazendo outra coisa. Mas, assim, me dá muito prazer trabalhar com vocês por isso, porque a verdade tem que ser dita, nua e crua, mesmo que fique escondida por pouco tempo. Olha, doutora Rogéria, eu vou dizer uma coisa, doutora, e antes mais de tudo, a todos da ANB e aos demais internautas. Nós estamos lutando por justiça. Quando nós nos colocamos submisso a eles, aí nós vamos dar continuidade ao crime. Então, é um direito nosso. Foi um direito que assistiu todos aqueles inscritos já até 1994, até 1996, que teve aquele lapso. Foi nos retirado um direito constitucional. Está lá na cláusula pétrea, que nem por emenda constitucional se retira direito, ele aumenta. E o que eles fizeram? Eles nos tiraram o que é de mais sagrado. Então, lutem pelos seus direitos, porque todos aqueles que tiverem seus direitos assistidos, até lá, quando entrou em vigor a Lei 4.215/63, eles foram inscritos. A partir da 4.215/63 até 94, eles foram inscritos. A Constituição Federal é de 88 e até 94 foram inscritos, e, de repente, a partir de 94, por um crime na Casa Legislativa, por não votação nas Casas Legislativas, falsidade de assinatura, e, infelizmente, nós temos lá dentro, eles são assim, unidos para manter esse crime. E, recentemente, nós tivemos aí até a fala da doutora Flávia Ferronato, o STF decidiu, peraí, o STF decidiu o quê? Eles não são advogados, doutora Flávia, eu tinha maior admiração pela doutora, como eu tenho admiração pelo doutor Alexandre do Rio de Janeiro, como eu tenho a maior admiração por vários outros advogados aí inscritos. Mas a partir do momento que vocês estão defendendo a Cira e não a justiça, foi uma decepção para eu. Porque o advogado, ele é para defender a justiça. Ele está ali para fazer isso. Eu não posso defender a sigla da ANB se um dia eu ver que a ANB está cometendo algum crime. Eu não posso.
O crime está saindo de dentro da casa na qual vocês são inscritos. Então, eu só peço, sejam advogado da justiça, se unem à ANB, venham para a ANB, vocês vão ser bem recebidos, mas vamos lutar pela justiça, pelo nosso país, pelo nosso direito, pela liberdade. Nós somos patriotas, nós temos que defender o nosso país. Não adianta atacar a figura daquele cidadão que eu costumo chamar de cruz virada, que ele está saindo, está vindo outro que vai se assentar lá naquela cadeira e nas demais cadeiras do Brasil todos, e eles vão continuar acometendo crime. Foram vários crimes, atrocidades que cometeram. Haja vista agora esse o mais recente. Proposta de emenda para tornar crime exercício ilegal da profissão da advocacia. Espera aí, já não é crime. Eles estão subestimando a capacidade nossa. Então, vamos arregaçar as mangas e vamos mostrar para eles quem são os verdadeiros advogados. Isso, doutora Léo, e assim, complementando, porque assim, teve um evento que eu estive aqui, logo no começo da pandemia, a gente foi panfletar, eu e a doutora Tânia, e entregamos alguns panfletos, na hora a gente dispersou, e panfletando ali, uma advogada pegou o panfleto e falou, o que é isso? Tal? Eu falei, não, nós estamos trabalhando aí com essa pauta e tal. Ela falou, mas é muito difícil a gente aderir a essa pauta, porque se a gente entra apoiando, nós sofremos perseguição dentro da OAB. Então, assim, isso aí é uma forma de intimidar mais ainda, porque, tipo assim, se eles ganham mais poder para reprimir ou para inibir ou qualquer coisa que seja para dar acesso à advocacia, quem está lá sente mais ainda intimidado, porque, na verdade... se não correr, se o discurso não for alinhado, eles também têm dificuldade para advogar lá dentro, por causa dos processos administrativos que eles sofrem. Então, aí aquela coisa, o ministro Joaquim Barbosa, eu lembro que eu estava na faculdade, eu li um artigo do ministro Joaquim Barbosa na época, ele falava assim, das rodinhas dos advogados com os juízes. Então... quem ali né, aquela coisa do padrinho e tal, você chega ali, o juiz dá uma sentença para um outro juiz, e aquela coisa é muito complicada. Então, quando o advogado está fora da caixinha, ele já não consegue mais sucesso dentro da carreira. Então, eu vejo que isso aí é mais para intimidar, mas nós vamos parar isso aí no meio, não vamos, doutor Carlos? Ou não vou cortar o mal pela raiz mesmo? Doutora Ana, nós já estamos cortando o mal pela raiz, pode ter certeza disso. Eu só gostaria de passar a palavra para a doutora Josefa, para ela que nos contasse a sua opinião a respeito de tudo isso, doutora Josefa. Bom, é um privilégio, né, estar falando com vocês hoje, depois de tanto tempo, né? A gente sempre falava com a doutora Léo pelo Zap, e agora na oportunidade, né, olha, eu vou lhe dizer algo assim, eu me formei em 2012, né, e só para dar um exemplo, uma amiga minha também se formou em 2012, e todos os anos de 2012 até hoje, né, ela vem fazendo essa prova, esse concurso, que é um concurso, na realidade. E ela foi aprovada agora. Quanto ela não gastou de cursinho, e porque a inscrição hoje, né, segundo ela me falou, é R$260. A inscrição para fazer uma prova. Né? E ela vem gastando de tantas e tantas pessoas. Então, a gente vê, na realidade, que esse exame dessa organização é só para arrecadar dinheiro mesmo, né? Milhões e milhões a cada ano, né? E a colega aí falou bem, né? Tem pessoas que não querem se envolver, né? Porque tem pessoas que estão no poder, que sabem, né? Do poder judiciário, que, na minha concepção, o poder judiciário está extremamente corrompido, né? Da Suprema Corte até
né, o mais simples, né, dos juízes. Então, por que as pessoas não querem se envolver se tem condições, se tem poder para intervir nisso aí? O que é que acontece por trás disso tudo, né? Que quem tem poder para intervir não intervém. E eu observo assim que essa organização, muitas pessoas que é do poder judiciário e do poder legislativo estão também usufruindo desse absurdo com relação a nós profissionais, né? Porque a minha filha, ela é cirurgiã dentista, então quando ela se formou, há 2 anos atrás, ela foi lá, pegou o CRO, né? Foi no Conselho Regional de Odontologia, levou o diploma dela e já saiu com o seu número CRO, né? E passou a trabalhar. É um absurdo, eu digo assim, há muitos anos, desde que eu me formei, né, que eu venho assim, orando a Deus para que essa coisa absurda, né, caia por terra. E aí conheci vocês da ANB, que eu disse, olha, isso já é um sinal de Deus, né, para que essa injustiça, né, venha cair por terra. Né? E aí, concordando com tudo que vocês falaram aí, e várias outras coisas absurdas, porque, assim, eu, de certa forma, eu advogo, não pela essa lei absurda, né? Mas de uma forma de dar orientações jurídicas, né? E também acompanhar processos do fórum com os advogados do fórum, né, do Estado, os defensores públicos. Então, é uma coisa que quem foi fazer direito é porque tem um chamado, é porque gosta, né, e tem esse chamado, como a doutora Léo, eu admiro muito ela, né, ela tem essa questão de justiça, né, e a palavra de Deus diz que aquele que tem sede de justiça será saciado, né? Então, para mim, quando eu conheci a ANB, eu disse, olha, isso é a resposta de oração minha, porque Deus levantou vocês, né? Doutor Carlos, doutora Léo e outros, e aí é um privilégio, né, eu fazer parte da ANB, também junto com essa luta contra essa injustiça com relação aos profissionais, né? E somos nós advogados não inscritos. Okay. Então, aqui em Pernambuco, eu não sei quem é que a doutora que é a presidente aqui em Pernambuco, quem é? Ela está participando? Tá aí, ó, tá acima de você aí, a doutora Kátia. Doutora Kátia. Doutora Kátia. Tá aqui. Tá pronto, aí. É um prazer. E aí depois a gente pode pegar o telefone para se encontrar, conversar, né? Estabelecer algumas coisas para a gente trabalhar juntas, né? E na realidade eu venho pensando, né, que muita coisa que vocês que estão na ANB, que é antigo, que está aí na luta de frente, deve saber o que está por trás disso tudo, né, que dá respaldo a essa organização de fazer coisas absurdas. Esse projeto de lei mesmo, eu acredito, eu vejo assim, que eles já estão propondo isso aí, já visando a ANB, para atingir a ANB, né, para dizer, olha, só é crime, tem que estar escrito nessa organização, senão é ilegal você exercer a sua profissão.
eu percebo assim, que eles já querem atingir, né, a ANB. Doutora Josefa, minar isso aí. Doutora Josefa, pode ter certeza que aqui Sim. você só pode ser atingido, né, se você é vulnerável. E quando faltam argumentos e quando seus argumentos não são consistentes. Sim. Aí você... Agora, no caso do outro lado, que nos impede ao exercício profissional, quando faltam argumentos ou razão, levante a voz. E é o que eles estão fazendo. Ninguém nos assusta aqui. Ninguém vai nos... Contra fatos não há argumentos. Agora, contra fatos há contraposições, mas não há argumentos para derrubar os fatos. Porque a própria legislação fala por si, doutora. Né? E não tem essa retórica de dizer que está com medo. Claro, quem é que não tem, quem está inscrito lá, o receio que eles têm da entidade, então quer dizer que ela pode fazer as coisas de modo diverso daquilo que está estabelecido em lei e ninguém pode falar. Então o advogado que tem medo de enfrentar a justiça deveria trocar de profissão. Tá? Não combina com o advogado. Não podemos. Com certeza não. Eu já enfrentei muitas coisas para defender direitos de terceiros, né? Eu sou aposentada, sou professora do Estado de Pernambuco, já aposentada, né? E sempre tive essa questão de lutar pelo direito das pessoas, inclusive de alunos meus, né? Tem mais de 30 anos de sala de aula de magistério, e eu sou professora de geografia, né? Eu sou mestre pela Universidade Federal, dentro de das ciências ambientais, então eu sempre vou à luta, mas o meu questionamento assim, não é nem questionamento, eu estou pensando o seguinte, esse projeto de lei, se for aprovado, né, porque dentro daqueles deputados, 500 e poucos deputados, tem muitos que são advogados e são inscritos dessa organização. Né? Agora, mas doutora, me permite apenas uma parte. Mas não se preocupe, não se preocupe, pode até vir o que quiser. O fato é que tipificar, primeira coisa, você tem que alterar o Código Penal, né? E segundo lugar, desde quando você pode tipificar um crime quando você tem o elemento, quando você não tem o elemento necessário para o tipo penal? Quando se fala em exercício ilegal de profissão e você tem o diploma nas suas mãos, diploma de formação acadêmica, e isso está revestido de formalidade do Estado, é ato jurídico perfeito. A diplomação, o rito de diplomação, a colação de grau, né, é um rito de um ato jurídico perfeito. O engenheiro se forma na sexta-feira, no sábado faz a festa, na segunda ele abre o seu escritório e vai trabalhar. O dentista, ele cola grau no sábado, na segunda-feira está com seu consultório montado. O médico cola grau no sábado e na segunda-feira ele está com seu escritório funcionando. E o advogado cola grau, aí o pai dele diz assim, meu filho, eu vou lhe colocar aqui um escritório para você trabalhar, segunda-feira você vai começar a trabalhar. Aí ele disse assim, não pai, não posso. Como não posso? Eu tenho que fazer essa tal de prova da OAB. Que prova? É um absurdo, é um absurdo. Então, nós queríamos saber, doutora Josefa, nós queríamos saber se a doutora Kátia concorda com a doutora Josefa. Doutora Kátia. Concordo. Acho que ela está certa no que falou. E o que você acha dessa ideia? Me desculpem, doutor, talvez eu não esteja me explicando bem, eu estou só capturando e expressando o meu pensamento, né? Mas eu não estou dizendo que eles estão certos ou que essa lei... Não, porque o Brasil, ele está corrompido. Essa é a realidade. A gente olha assim, são coisas absurdas que estão acontecendo, né? E essa organização, ela faz coisas absurdas, e há décadas que ela vem fazendo coisas absurdas, e agora é que surgiu, durante todas essas décadas, né, que aí já tem alguns anos que a ANB foi formada em bom momento por vocês, que surgiu exatamente pessoas que disseram, não, olha, que veio à tona a verdade. E isso é importante, veio à tona a verdade. E onde eu chego, eu digo,
isso aqui, você está por fora, isso aqui, essa organização, ela é criminosa, ela não existe, ela é extinta, e eu explico, as pessoas ficam assim, pois é, né? E eu estava conversando com a pessoa, e a pessoa fez assim, mas você não é, eu disse, não, eu sou advogado, não, mas você não está inscrita na OAB, mas essa organização, aí expliquei, né, a questão, aí disse, é assim, pois é, e muita gente, aqui em Pernambuco, assim, é um trabalho de formiguinha, muita gente não sabe. Então, é um papel importante da ANB, e que foi as primeiras pessoas que tiveram coragem, ímpeto, né, discernimento de mostrar a verdade, de vir à tona a verdade. Doutora Josefa, e isso é importante. Então, eu parabenizo vocês por esse empenho, essa atitude, e realmente de mostrar, e tem que ser, né? Não estou discordando, não. Tem que ser, tem que dizer, olha, isso aí está errado, é ilegal, que é ilegal mesmo, né? E ir à luta mesmo. E aí eu me proponho ir à luta. Não estou aqui em momento nenhum dizendo, mas expresso a minha preocupação de que, como há uma corrupção nesse país que está terrível, né? E eu estou só conjecturando, e essa, mesmo sendo ilegal, porque, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a coisa está tão absurda assim, que eu fico olhando assim, rapaz, como é que pode acontecer um negócio desse, né? E aí, inclusive, se você vê a imprensa, que é uma coisa absurda que a imprensa está fazendo, enfim. Mas eu quero dizer que eu estou à luta com vocês, né? A doutora, depois a gente se encontra para a gente conversar e trocar, né, algumas ideias. E a doutora Léo, quero logo lhe mandar um abraço, um beijo, um abraço bem apertado na doutora Léo, no senhor, viu? E é assim, né? Além do mais, eu sou cristã, né? Sou diaconisa, sou cristã, sou uma serva de Deus, e medito muito na palavra do Senhor, né? Tanta coisa que está acontecendo aí, né? E fica aí a minha fala, dando já obrigada a vocês, né, por me ouvir, né? Eu falo, o professor fala muito, se eu fosse falar, né, muita coisa, mas não quero, sem mais delongas, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, e que realmente essa luta nossa, ela é justa, né? Ela é legal, e eles é que estão fora da lei, né? Isso aí. Foi essa organização de um ato de corrupção, na realidade, de corrupção. Doutora, infelizmente. Doutora, então vamos fazer o seguinte, as suas colocações são perfeitas e irretocáveis, não há nem que se discutir, né? E diante de todas essas características, só temos que dizer uma coisa: contra fatos não há argumentos. Quando alguém diz que não acredita que a OAB foi extinta, bom, quem quer viver na sombra da ignorância, que vive na sombra da ignorância. Eu só não sei como é que pode ser um bom advogado, né? Defender e patrocinar causas de seus patrocinados diante da cegueira do direito. Não vejo como essa pessoa pode prosperar. O direito é para quem busca, não é para quem quer. Não é isso, doutora Tânia? Doutora Tânia, está nos ouvindo? Doutora Léo, eu acho que a doutora Tânia não está ouvindo, não. É tua... Sim. Posso fazer um adendo aqui, doutor Carlos? Estava cortando, mas tá indo. Está pulando muito, mas está indo. Tá, doutora Leonice, nós estamos chegando ao final da live. Nós precisamos agora responder uma pergunta aí do doutor Durval Ribeiro. Ele está pedindo para que você fale sobre as carteiras. Bom, eu vou antecipar aqui um efeito, que as carteiras foram confeccionadas como um modelo e me foram encaminhados aqui na sede da ANB Nacional. Nós fizemos uma análise, fizemos uma pequena alteração, conversando com a doutora Léo, né, e fizemos uma pequena adaptação no conteúdo da carteira, e agora ela está aprovada.
Contudo, nós temos que aguardar vir a impressora, que já foi comprada, nós já fizemos o pedido, já foi comprada a impressora. Nós só precisamos aguardar para que a fornecedora nos entregue a máquina, e isso deve acontecer nos próximos 10 dias. E, enquanto isso, nós estamos adequando o nosso estatuto a esta nova realidade, né? E justamente porque nós viemos numa caminhada, numa escalada ascendente, bem ascendente. E isso nos traz projeções futuras muito prósperas. E quero dizer mais para as nobres doutoras que nos dão a honra dessa participação nessa noite, né? Que nós aqui estamos no centro do país, sul do país, sudeste e o extremo norte, né? Dizer que muitas coisas ainda virão nos próximos dias que vão causar muita surpresa. Então a carteira já está aprovada, o modelo já está aprovado, inclusive terá um QR Code, né? Um campo específico na própria carteira, que é para fazer a leitura do código através de uma máquina de leitura, para que as pessoas não precisam tomar nota dos dados que lá constam. Então é uma carteira muito interessante. Nós, inclusive, encaminhamos um expediente ao Ministério da Justiça, porque nós queremos ter um reconhecimento importante nessa carteira, que oportunamente passaremos a falar sobre esse tema, doutora Leonice. Então, só para não deixar passar em albis aquilo que o doutor Durval Ribeiro está nos perguntando, doutora Léo, pode complementar as informações caso eu tenha me esquecido de algo. Não, tá, o senhor já respondeu. Eu tinha visto a pergunta do doutor Durval aqui para comentar sobre a carteira. O senhor já respondeu. Só complementando a questão desta proposta, dessa PEC ser aprovada, ela não é PEC, não existe PEC. Crime dentro. Não é PEC, não. Não existe. Não, essa proposta de tornar crime o exercício legal da profissão da forma que eles levaram. Não é PEC, essa proposta deles. Não existe crime até hoje. E outra coisa... E não pode tipificar como crime a advocacia. Mesmo que eles incluírem lá no rol do artigo 282, lá no rol do artigo 282, ele diz que comete crime aquele que não tem a diplomação. Não nos afeta. Nós temos a diplomação. Se ele for para o artigo lá que, por exemplo, da pena menos grave, é aquele que está suspenso por alguma razão. Ele está inscrito lá na tua entidade e ele está suspenso. Ele não está cometendo crime. Então, aquele que não tem a diplomação, esse sim está cometendo crime de exercício ilegal da profissão. E grave. Doutora, então, não nos afeta. Doutora Léo, olha o que diz o nosso irmão aí, o doutor Walker Basílio. Faço pós em constitucional. E na sala quase todos os advogados sabem da extinção da OAB. Ao comentar sobre o assunto, eles fundamentam de acordo com as suas convicções, ou seja, eles sabem. Lógico que sabe. Eu não vou generalizar, tá? Tem alguns que realmente... Eles têm consciência disso. Não vou generalizar. Quem é que falou aí? Eles têm consciência disso. Tem muitos advogados que têm consciência que realmente ela está extinta. Continua, doutora Léo. Eu não vou generalizar em dizer que todos sabem, mas também não vou concordar com aqueles que se intimidam de enfrentar essa entidade, porque se fosse assim, nós não teríamos a nova OACB, que elas estão enfrentando os advogados conservadores, essa questão desse cidadão que está se retirando do conselho e está enfrentando um partido, tá? Junto com o presidente. E por que esses estão enfrentando, estão entrando com seus pedidos e estão indo contra essa organização, contra o STF? Então, não se justifica. Aqueles que realmente são advogados pela justiça se unem à causa, tá? E, inclusive, esses mesmos da OACB, que são advogados conservadores, que estão lutando realmente pela justiça, não aceitam esse crime que essa entidade vem cometendo desde 1991, não aceita esse crime lá, que está lá para qualquer um que tiver o mínimo de entendimento,
de tramitação de PL, de falsificação de assinatura, não aceita esse crime, porque se vocês continuarem aceitando esse crime, vocês não são advogados da justiça. Vocês não devem, não têm o nosso respeito, porque nós lutamos pela justiça. Pela justiça, que ela seja feita. Doutora Léo, aqui tem o doutor Valmir, que está dizendo, doutor Carlos, o Código de Ética e o Estatuto dos Bacharéis. Não, não é os bacharéis, é dos advogados da ANB. Né? Vamos esquecer, bacharel é grau, doutora. Bacharel é grau, profissão é advogado. Né? Por isso nós sempre comentamos, quando um juiz, uma das condições, quando ele deixa o cargo de juiz, ele volta a ser advogado, que é a profissão de formação. Juiz doutor Carlos, é sempre bom estar repetindo nas lives o mesmo, porque as pessoas chegam ainda assim, naquele pensamento antigo, né? Toda hora a gente tem que estar reforçando sobre essa situação do bacharel, que é graduação, esses temas da lei, do decreto, da assinatura. Aí fala que é repetitivo, mas não é, porque toda hora tem gente nova chegando e precisa ser esclarecida, né? Todo dia nós temos filiados novos na ANB. O doutor Valmir mesmo foi um que se filiou agora há pouco tempo, tá? Eu enviei o procedimento. Doutor Carlos, a tarjetinha aí com o número do telefone. Aqueles que quiserem se unir à ANB, a família de advogados e advogadas da ANB. Nós somos advogados e advogadas, sim, da Lei Maior, que é da Constituição Federal. Não é desse estatuto. Esse estatuto dessa entidade aí, ele não tem a patente de profissão do advogado. Essa é uma profissão muito antiga, que vem desde lá de trás. Nem dessa nem de outras entidades tem patente. Então, se sinta assim, se invista. Advogado, você é diplomado, você ficou 5 anos na cadeira acadêmica, você saiu de lá. Se invista, é advogado sim. E deixa, eu sou advogado. Eu não sou inscrita nessa entidade, mas eu sou advogado. Está aqui meu diploma. Pega o seu diploma. Eu não fiz faculdade naquela entidade. Não foi ela que me deu esse diploma aqui. Invista isso. Não tenha medo. Seja realmente advogado e advogada. E os demais inscritos, sejam pela justiça também. Eu só posso desejar isso, uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Já estou até aqui, porque o tempo já se esgotou ali, tá? E que Deus abençoe a todos. Amém. Então, vamos fazer o seguinte, nós estamos nos despedindo, porque, em razão do horário, já passou praticamente 15 minutos do nosso tempo normal, está tão gostosa essa live, né? Tão boa, tão agradável e tão instrutiva, né? E com essas belas pessoas aí compondo esse quadro maravilhoso, não poderíamos deixar de avançar alguns minutos a mais, porque está realmente maravilhoso. Então, quero dar 1 minuto para cada integrante desta mesa, para as suas considerações finais, e começamos pela doutora Ana Rogéria, a nossa querida presidente da ANB do estado de Goiás. Doutora Ana, para suas considerações. Minhas considerações finais, fica aí convocando todos que estão assistindo a live, dar o like, né, o joinha aí na nossa live, convocando para conosco, né, doutora Tânia, para somar com a gente aí nas atividades que vamos organizar para 2022, porque 2021 já está acabando. E colocando como um país cristão que somos, que o nosso maior advogado é Jesus, né? Então, ele deu exemplo, ele morreu por nós. Então, se nós, como advogados, a nossa missão é morrer pelo direito e a justiça, a gente não pode temer. Essas são as minhas palavras por hoje. Maravilha. Doutora Tânia, muito obrigado. Sempre muito gentil e sempre prestativa, e eu quero dizer que a ANB se sente muito honrado com a sua presidência lá no estado de Goiás. Gratidão eterna. Doutora Tânia, a sua consideração nesse final de live, 1 minuto para você considerar o que achou e quais são as nossas metas aí para a ANB Goiás. Então, a doutora Ana Rogéria já expôs, né?
esse trabalho em campo mesmo, né? Dar continuidade ao que a gente já iniciou e, infelizmente, foi interrompido. Mas a continuidade agora para 2022, tudo vai dar certo e a gente... Mas antes disso, coisas boas vão acontecer, com certeza. Coisas maravilhosas vão acontecer. E eu quero agradecer a doutora Kátia, a doutora Josefa, a doutora Leonardo Carlos e a minha querida Ana Rogéria, por nós estarmos todos aqui reunidos num dia muito especial para mim. Gratidão a todos, espero participar demais, pode me convidar. Tá bem. Muito obrigado, doutora Tânia, sempre muito gentil e prestativo quando a ANB a convoca. Então, muito obrigado mais uma vez. Doutora Josefa, para as suas considerações finais, finalizando a nossa live. Não vou falar muito, porque a doutora Ana Rogéria falou, né, que realmente nós somos seguidores de Jesus, ele é o advogado maior, e eu quero dizer que vou estar à disposição, né, da ANB, pode contar comigo, né, e depois eu falo com o senhor no Zap particular, tem uma pergunta para lhe fazer, mas eu faço lá, você me responder, e um abraço forte, que Deus abençoe, e cada dia mais dê sabedoria a vocês, que são os presidentes, vice-presidentes, né, doutora Léo, o senhor, doutor Carlos, para a gente avançar, e com certeza estamos avançando cada vez mais, e o convite para que quem está assistindo a live, né, se una, né, para a gente fortalecer ainda mais, cada vez mais, a ANB. E a doutora aqui de Pernambuco, eu quero que ela depois me dê o fone para a gente entrar em contato. E um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, doutora Josefa, por ter aceitado o nosso convite de participar dessa importante live de hoje. É um prazer. E ela tão gostosa que já estamos com 1h e 32 minutos e o tempo não passou, né? Então, queremos agora ouvir a nossa presidente, a doutora Kátia, a nossa presidente de Pernambuco, doutora. Queremos ouvi-la. Você está toda quietinha, né, prestando atenção, fazendo uma leitura do programa de neurolinguística, né? Ela é muito esperta, essa menina, é muito esperta. Diga aí, doutora, 1 minuto para as suas considerações. Bom, eu quero agradecer o convite e dizer que estou à disposição para colaborar no que for necessário para atingirmos a vitória. Eu acredito que teremos essa vitória. Ok. Você mora em Recife mesmo, doutora? Amém. Eu? Moro. Tá bem. É isso, não, doutora... Doutor, desculpa. Eu moro... Tá bom. Eu moro no interior chamado Gravatá. Tá, perfeito. Maravilha, então. Doutora Leonice, essa grande guerreira, viu? Só que verbo para agradecer o seu trabalho, doutora. Eu não vi, doutor Carlos. Eu estou dizendo, viu só quanto prestígio e quanto verbo gostoso de se ouvir dizer que essa doutora Leonice é uma grande guerreira? Todos nós somos. Doutora Kátia. Oi. Tem, assim, 3 ou 4 doutores, né, que me pediram a filiação, aí eles falaram assim, mas quem é? Tem presidente ANB aqui, né, no Pernambuco? Eu falei, tem uma presidenta, é a doutora Kátia. Doutora Leonice, pelo amor de Deus, doutora Leonice, não me fala em nome de presidenta, doutora. Presidenta, é uma não, presidenta. Senhora, pelo amor de Deus. Me poupe desse verbo, doutora. Não, o senhor não entendeu a essência da coisa. Eu falei, é uma presidenta. Você entendeu? Entendi. Uma presidente. Então, é assim, doutora Kátia. Porque nós sabemos, né, o que foi que aconteceu com a Lei 12.605 de 2012,
aquela fábula do artigo 1º, né, contendo o grau, gênero e profissão, profissão, gênero e grau, e o que eles fizeram na emenda da lei lá, né? Mas nós sabemos que aquilo tudo lá foi porque aquela pessoa de vento, ela queria ser chamada de presidenta. Então, fez aquele favor para nós, entendeu? Que os diplomas têm que conter a profissão, gênero e grau. E aí, eu brincando com o doutor lá, eu falei, não, no Pernambuco nós temos uma presidenta, em São Paulo uma presidenta, em Goiás é uma presidenta, entendeu? Nós estamos forrados de presidenta, só que diferenciada. Santa Catarina tem uma presidenta? Santa Catarina tem uma presidenta, mas nós somos diferenciadas. Essas presidentas aqui, o pau come. Eu estou vendo. Doutora Léo, gratidão, porque você realmente é uma diferença na ANB. Você faz a diferença na ANB, como todas as nossas representantes fazem a diferença na ANB. Então, mais uma vez, gratidão eterna pelo seu apoio, seu empenho, seu carisma, seu carinho, e por tudo que você tem feito a todas as pessoas, doando o seu tempo e a sua dedicação. Gratidão, a ANB lhe rende essas homenagens com todas as vênias, porque o trabalho é árduo, é difícil, exige conhecimento, e às vezes eu vejo que a doutora está 11h30, 12, 1h, prestando informações. Isso não tem preço que pague. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Doutora Léo, como é que a senhora consegue se manter jovem, linda, poderosa, assim, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, 4h da manhã, no Telegram? Me conta, eu preciso. 6h30, 7h eu estou acordada. Jovem guarda, né? Jovem guarda. Tá bem. Tá respondida a resposta. Tem que dar uma receitinha pra gente, né, gente? Manter. Olha aí, desde quando eu conheço a doutora Léo, essa juventude aí, ela tá assim, ligada, ela é pilhada 24 horas. E é pilha nova sempre, né? Mas parabéns. Então tá, gente. Mais uma vez aos nossos internautas, se gostarem do vídeo, da live, compartilhem, é muito importante que o YouTube sabe. E contribuir, né, doutor Carlos? Precisamos de contribuições também para manter os trabalhos da ANB. É muito importante a gente estar falando, porque tudo é dinheiro, tudo, internet, né, contador, tem agora essa máquina, tem o pessoal para trabalhar, então, quem puder ir, quem não puder também ajuda divulgando o trabalho, porque vai somando, vai chegando mais filiados. Maravilha. Doutora Rogéria, é o que eu costumo dizer assim, olha, a ANB, até meados de 2020, ela fez a prestação de conta delas, e breve ela estará fazendo a prestação de conta delas, ela não é aquela sigla, cada centavo que ela recebeu, está recebendo de contribuições voluntárias, porque nesse momento nós estamos com contribuições voluntárias, depois que começar a expedir as suas carteiras, nós teremos, sim, uma mensalidade de um valor baixinho, por quê? Nenhuma associação, ela consegue se sustentar. Por quê? Ela tem que administrar nas ações, contabilidade, site, cartório, né? Se nós queremos nos fortalecer, nós temos que nos unir no geral. Não adianta, por exemplo, que só milagre e não se socorrer os trâmites. Nós precisamos colaborar com a comunicação. A ANB tem feito tudo que ela pode. Doutor Carlos, o senhor viu, né, que live com mulheres pode dobrar o tempo. O tempo já dobrou. Então, mas eu tô feliz. Eu tô feliz aqui, tô feliz. Né? Você, a doutora Tânia, a doutora Leonice, a doutora Kátia, lá do extremo norte do país, olha que maravilha. Não pode, a doutora Josefa saiu do ar agora, eu acho que ela está com problema de internet. Mas, de qualquer forma, gratidão a essas belas meninas, a esse seleto grupo de representantes da ANB. Né? Nós não poderíamos esperar outra coisa do que essa competência maravilhosa de vocês à frente da entidade em seus respectivos estados. Rogo a Deus todos os dias para que Ele lhes conceda saúde, paz e prosperidade, acima de tudo. E que
a nossa carta de alforria seja assinado pelo nosso presidente logo, logo aí na frente. Que Deus as abençoe, que as tenha e as guarde com saúde acima de tudo. E nós vamos seguindo por aqui na ANB Nacional, pedindo que você dê o seu joinha, que é muito importante, compartilhe essa live com as suas redes sociais, porque é importante para todos nós. E queremos também fazer uma saudação muito especial ao jornal O Novo, que tem a plataforma virtual no Twitter da cidade de Novo Hamburgo, na pessoa do seu jornalista José Luiz. Que na semana que vem, nesse mesmo horário, vamos trazer informações. Eu acho que nós temos novidades lá no gabinete presidencial, lá na Secretaria-Geral da Presidência da República, com algumas informações já disponibilizadas. As mais importantes nós gostaríamos de ter acesso, mas elas estão guardadinhas, aguardando decisões. Portanto, estamos no caminho certo e nós vamos vencer essa batalha. Podem ter certeza que nós vamos derrubar esse monstro. Muito boa noite aos nossos internautas. A doutora Leuce, que está rapidinho para falar? Só queria falar assim, ó, não se preocupe com essa proposta lá não, porque eles deram uma fábula, eles deram uma pérola na nossa mão. E foi justamente para provar que não existe exercício legal da profissão. Beleza. Maravilha, boa noite, grande abraço, que Deus os abençoe. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com mais uma live, trazendo notícias da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Deus os abençoe. Boa noite. Boa noite.